45. Kirin Saga capítulo 139. Senhor autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Capítulo 139. Senhor, ponto de vista de Jun, HMMM. Prazer em conhecê-lo, eu sou Jun. Ela estava fazendo uma cara lamentável por um motivo. Acho que devo ir embora. Ela disse. Não sei porquê, mas meu senso de crise começou a dar um alarme de repente. Eu deveria dizer alguma coisa. Algo que eu deveria dizer? Vejo você lá fora então. Idiota. Isso não. Realmente não há necessidade, Sênior. Eu realmente sinto muito por incomodá-lo. Ela disse enquanto se virava. Espere. Preciso dizer algo para fazê-la ficar. O tempo está muito bom hoje. Seu idiota. Quem falaria sobre a porra do tempo? Ah, é verdade. Até logo, Sênior. A garota se virou e saiu. Eu estava sozinho. O mundo ficou preto e branco por um motivo. Tive uma sensação estranha no estômago quando falei com ela agora há pouco. Eu também senti outra sensação estranha no meu peito e houve algum baboom, mas agora se foi e levou outra coisa com ele. O que é isso que está bagunçando? Eu me pergunto. Mas eu deveria ter dito algo como: não sei o que dizer nessa situação, mas sei muitas coisas para dizer. Coisas como: o que eu diria numa situação dessas? Eu tinha que falar idiotamente sobre o tempo. O que ela pensa de mim então? Talvez eu soasse tão chato. Ela acha que eu sou um idiota. Isto é mal. Preciso perguntar sobre aquela garota por aí. Ela não parecia ser uma Firemane. Ela deve ser uma das pessoas que moram na cidade, certo? Droga. O nome dela era Lina, certo? Pensando bem, tinha aquela Lina que eu conheço, mas ela não anda assim com o rosto descoberto. Essa Lina, porém, é tão bonita. Tenho certeza que estou sorrindo como um idiota. Isso é aquela coisa que eu não sei como se chama. Talvez eu não me lembre. Porra, eu sou um idiota. Nunca me senti tão idiota assim antes. Ainda assim, ser tão idiota é o melhor. Quero ver aquela garota de novo. O que devo fazer? Tem que haver alguma maneira. Sistema. Quais são as chances de eu encontrar aquela garota novamente? Menor 100% maior. Oh. Que legal da sua parte, sistema. Encontre-me uma boa música, então. Uma que combina bem com esse sentimento idiota que estou tendo. Menor pesquisando. Maior menor um resultado é se encontrado esse. Maior um resultado. Apenas um? Nunca pensei que fosse tão sério. Que música pode ser essa? Eu me perguntei enquanto voltava para a fonte e flutuava de costas. Haverá apenas uma música para fazer meu sentimento de idiota ir embora. Mostrar resultados, senhora. Kenny Rogers. Senhora. Eu me lembro muito bem dessa música. Um dos melhores. Mas essa é uma canção de amor, você sabe disso. Isso não pode ser verdade, certo? Certo. Nefertiti. Omã. Venha o que? Nefertiti nadou e subiu em mim, depois se secou em cima de mim. Ela então sentou em mim. Nefertiti. O que foi, mano? Por favor, perdoe-me por eu ter pecado. Você foi perdoado, Omã. Obrigado. Não se esqueça do que você prometeu. Sim, apresentarei como oferenda o melhor peixe que encontrar. Gato abençoe. Nefertiti ouviu minha confissão e disse que estava tudo bem. Fica decidido então, não há pecado em procurar aquela garota. Eu preciso entender. Suspirar. Sistema, vou te chamar de Aleixa a partir de agora. Menor confirmado. Maior Aleixa, jogue-la de. Menor jogando. Senhora, Kenny Rogers. Maior senhora. Eu sou seu cavaleiro em uma armadura brilhante, e eu te amo. Suspirar. Essa música é tão boa. Tio, terceira pessoa. Pô, senhora. Eu sou seu cavaleiro em uma armadura brilhante, e eu te amo. Suspirar. A pessoa em cima da árvore observou tudo o que aconteceu nos últimos minutos. João sabia que essa pessoa estava lá, mas foi alertado porque essa pessoa é seu seguidor mais próximo e seu amigo mais leal, Juliana. Ela estava cumprindo seu dever regular de ser sua sombra.
Desde o acordo naquele dia sobre o relacionamento entre eles, ela nunca negligenciou seu dever. Ela sabe muito sobre ele e muito sobre suas ações estranhas. Ela pode até saber o que ele pode estar pensando ou dizendo antes que ele mesmo faça. Ele certamente a surpreendeu sobre muitas coisas, desde seu conhecimento sobre tesouros escondidos até encontrar um dragão e ter ideias e contos que literalmente eram de outro mundo. Ainda assim, ela colocou toda a sua fé nele. Para ela, seguir a pessoa que um dia salvará o mundo e ser a primeira a acreditar nele é seu privilégio e orgulho. Ela sabia muito bem que ele levava a sério cada palavra e ação que saía dele, apesar dos outros o verem como um menino que gosta de agir como um bobo. Até mesmo suas mães não o levavam a sério. Ela sabia que tinha esse assento dianteiro exclusivo para testemunhar toda a glória do melhor ângulo possível. Tudo o que tinha a fazer era viver de acordo com isso. Ele deu a ela todos esses privilégios e colocou fronteiras entre eles para não se apegar muito. Mas foi ele mesmo quem quebrou essas fronteiras e a tratou com carinho e amor. Ela sabia que é o primeiro membro daquela família que ele fez para si. E desde que o gato apareceu, sua pequena família ganhou um novo membro que não perde nem um pouco para os dois em estranheza. Aquele gato trouxe muita alegria e fofura para a vida deles. No entanto, hoje, uma nova pessoa entrou em seu coração. Aquele que levaria centenas de homens para a batalha, mataria centenas de inimigos, falaria com um sorriso para um dragão, parecia tão indefeso diante de uma garota que é mais fraca que ele. Julnaar olhou para Jun, que flutuava de costas enquanto ouvia uma música muito bonita feita por sua magia, e ela sorriu. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela não sabia se deveria sentir ciúmes ou não. Foi estranho. A maioria das pessoas sentiria ciúmes, mas ela não sentia por algum motivo. João e Alina eram como suas pessoas favoritas da mesma idade. João é a pessoa que transformou sua vida em algo que vale a pena viver e a tirou de seu infeliz destino. Alina, por outro lado, era uma garota muito bonita que gostava de fazer companhia. Ela também revelou seu rosto para Julnaar algumas vezes e Julnaar, que era uma garota, se encantou com a beleza de Alina, que conseguia acalmar o coração das pessoas e fazê-las querer apenas proteger ela. Embora Alina tratasse João com arrogância e o visse como um igual quando se conheceram, ela aprendeu a lição e mostrou muito respeito por João. Ela sempre se sentava atrás dele e falava com absoluta polidez com ele. Ela até colocava seu orgulho de prodígio mágico de lado e pedia aulas particulares a João. Aos olhos de Julnaar, essa era a maneira certa de tratar alguém tão bom quanto João. Ela não gostava de Urufur porque ele sempre tratou João como igual, mas ela sempre soube que João e Urufur tinham um vínculo de irmandade que dava a Urufur o direito de fazê-lo. Ela também não gostava dos Firmanizantes por não mostrarem muitas expectativas em João, embora mais tarde eles começassem a reconhecê-lo como um dos jovens mais talentosos. Ela os tolerava um pouco. Ela sabia que é distorcido e injusto colocar João muito acima dos outros, mas não seria lógico para ela, que viu uma grande quantidade de eventos estranhos apenas seguindo-o. Ela se considerava alta sacerdotisa se João fosse um deus. Isso tudo a levou a assumir os deveres de cuidar das costas de João mais a sério do que de sua própria vida. Mas como uma pessoa que é muito poderosa, talvez vigiar suas costas dessa maneira não a ajude muito. Ela precisa observar o que ele não pode ver. No momento, João está apaixonado e levaria algum tempo para se recuperar. Ela ainda tem um dever muito importante a cumprir. Ela se afastou da árvore e foi embora. Ela continuou correndo e olhando em volta até ver o que estava procurando. Ela caminhou em direção ao seu alvo, mas sentiu que sua presença poderia ser pega. Então ela tentou ativar a aura que João passou algum tempo ensinando a ela. Sua aura não era perfeita, mas pelo menos sua presença foi muito diluída. Depois de sentir isso, ela disparou como uma flecha solta e se aproximou de seu alvo em uma fração de segundo. Seu ataque não foi letal, mas ela conseguiu agarrar seu alvo pelo pescoço suavemente e empurrá-lo no chão nevado. O nível de força do alvo não era inferior a ela, mas era um ataque suave que não trazia nenhum indício de intenção de matar, então o alvo estava bastante confuso. Eles se olharam nos olhos e ficaram em silêncio. Ju.
Ela só estava olhando para a pessoa debaixo dela agora. Após alguns segundos, ela soltou a pessoa sob ela e soltou seu corpo para se deitar ao lado dessa pessoa. Julana não parecia carregar nenhum indício de raiva ou emoções negativas que surpreendessem a outra parte. Para Julinari, era um pouco difícil ficar com raiva de uma garota tão bonita, embora pertencessem ao mesmo sexo. Aline. No momento em que você quebrar o coração dele, eu quebrarei seu crânio. Kiren Saga capítulo 140 antes do desafio ao lado do outro lado. E o dia, essa criança vai ficar bem? Jonrado. Não sei. Hilda, ele vai ficar bem. Nurina, não pense muito sobre isso. Julanar, e eu, sempre te amarei. Mas eu meio que gosto das músicas, onde ele aprendeu a fazer músicas assim, irmã Nurina. Jonrado, sua vida passada, como ele disse. Nurina, de novo com isso. Hilda, deixe-me falar sobre dragões. Julanar, perto. Distante. Onde você estiver. Não tenho certeza se essa música é boa para ele. Nurina, lembra daquela vez no navio, Hilde? Jonrado, é. Espero que você tenha queimado aquele desenho. Hilda, quando os ritmos da marimba começarem a tocar, dance comigo, me faça balançar. Alguém pode apenas dizer a ele para parar. Jonrado, você é o pai dele, deveria estar lá em um momento como este. Nurina, sim, eu estou bem ciente, mas ultimamente eu me sinto meio sem prática para dar conselhos sobre o amor. Jonrado, é isso. Hilda tinha oficialmente acabado com isso. Jonho de Jonrado e Firemani, você tem 3 segundos para parar com isso ou então. Ela entrou no quarto de Jon chutando a porta. Alicia, pausa. Menor confirmado. Maior Hilda estava olhando para Jon com uma cara severa, mas a estranha voz que respondeu a Jon a deixou confusa. O que foi isso agora? Alex? Um ser corpóreo que pode tocar músicas e fazer um monte de outras coisas. O nome verdadeiro é um segredo ou estarei em apuros. Eu não ligo para isso agora. Pare de agir assim. Se você gosta da garota, vá procurá-la. Eu enviei mais de 300 familiares voadores por toda a cidade, o forte e alguns para Eastmarch, mas nenhum a encontrou. Familiares voadores? Não me diga. Todos esses pássaros fantasmagóricos que estão voando por todo o nosso território são seus? HMMM. Sim, eu só fiz alguns para procurar por ela ao invés de mim. Hilda ficou sem palavras. Parece que ela descobriu algo novo sobre a absurda habilidade de conjuração de Jon. Ela o deixou com algumas palavras de advertência para não tocar música novamente e desceu. Estou feliz que acabou. Jon rarou um suspiro de alívio. Ei, Nurina. Você sabia que Jon está por trás de todas essas criaturas voadoras que estão voando por toda parte? MHM. Nurina assentiu com um sorriso. Você não sabe que ele já pode convocar 100 mortos-vivos? A habilidade de Jon se tornou muito mais louca do que eu esperava depois que ele começou a treinar naquele jardim de fogo. Suspiro. Agora eu tenho um filho e um marido para mantê-los longe daquele lugar. Como você lidou com aquele menino todos esses anos? Nurina fechou o livro na mão e apoiou as costas na cadeira. Normalmente, Jon era o garoto mais fácil de criar, o primeiro a falar, o primeiro a andar, o primeiro a entender. Achei que era talento, mas parecia que as coisas simplesmente aconteciam perto dele como se ele fosse outra pessoa responsável como um adulto. Às vezes ele fica preguiçoso assim, mas ele merece. Ele vai ficar bem? Jonrai perguntou. Ele vai ficar bem. Nurina disse e lançou um olhar para a pessoa que estava acariciando Nefertiti no canto. Mestre. Estou tão bem, não pensei que alguém estaria lá. Não é sua culpa. Ainda assim, por que você está ficando por aqui? Hilda perguntou a Alina. Alina, que veio desde o início da manhã, estava sentada lá usando um grande capuz e cobrindo o rosto. Eu a encontrei fugindo dos pássaros familiares que Jon enviou. Eu disse a ela para vir aqui, já que este é o único lugar que Jon não estará procurando. Respondeu Julanar. Suspiro. Você está com medo de enfrentá-lo? Hilda perguntou. Ele está muito determinado a me encontrar. Mas temo que
Quem esteve aqui sabia do problema da Lina. Quando ela era jovem, todos a culpavam pela morte de sua mãe e pensavam nela como uma criança assustadora com olhos estranhos, o que a levou a desenvolver medo de ver seu rosto. É por isso que ela começou a usar véus. O que a fez não remover o véu, mesmo tendo ganhado um pouco de confiança e se tornado popular em seu clã. Foi como ela cresceu e se tornou uma beleza que Skirin raramente via duas vezes em uma época. Isso e aquilo a levaram a ser uma pessoa muito tímida sem o véu. Uma vez antes, um visitante do clã a viu e notícias se espalharam sobre ela nos outros clãs. Foi dito que o clã Moonblade fechou suas portas por um ano até que todos os chamados visitantes parassem de inundar. De qualquer forma, ele está focado no desafio de amanhã? Junhai perguntou. Ele estará pronto? Disse Nurina. Sim, ele me perguntou sobre os detalhes do desafio esta manhã. Ele parecia concentrado. Disse Hilda. Bom. Como será esse desafio? Perguntou Julanar. Eu vi uma vez. Aline respondeu. Mesmo que o desafio do meu clã seja bastante intenso, o desafio do Firemane ocorre no Minrealm. Às vezes as coisas ficam realmente assustadoras como eu vi e às vezes não levam um minuto. Foi curto comigo. Papai aceitou o desafio comigo, então eu estava realmente focado e alcancei o Guardião Lobo em um minuto. Jonrad, no entanto. Hilda disse orgulhosamente. Suspiro. Digamos que as coisas ficam realmente assustadoras se houver um dragão em seu reino da mente. Nunca vi um dragão em toda a minha vida e ver em minha mente foi uma experiência que não quero experimentar novamente. Jonrad disse. Oh meu! Você pode precisar apertar o cinto, pois os dragões estarão chegando em 4 anos e ficarão crocantes. Julanar respondeu imitando Jon. Soa muito melhor quando Jon diz isso. Disse Nurina. Não acredita em mim? Vamos esperar para ver então. Então, qual besta guardião sênior vai ter? Alina fez essa pergunta e todos ficaram em silêncio. Jon teria respondido o gato. Sem uma única dúvida, mas este era um assunto sério desta vez. Até o próprio Jon estava preocupado com isso secretamente. O problema é que no Minrealm, deve-se perseguir, lutar ou imitar sua besta guardiã para ganhar seu reconhecimento. No caso de Jon, há uma grande chance de ser o lobo ou o dragão como seus pais, mas os pais nem sempre são um fator decisivo. Ainda assim, não seria um problema se Jon encontrasse o lobo em seu reino da mente. O problema, porém, vem com o dragão. Ao longo das gerações dos Firemanes e do Titanborn Clã de onde eles se originaram, apenas alguns conseguiram ganhar o reconhecimento do dragão. Firemane não conseguiu, embora fosse um orgulhoso patriarca. Jonrad Firemane, no entanto, conseguiu ganhá-lo de forma notável desde a primeira tentativa. O poder que ele ganhou do dragão fez dele o especialista mais temível entre os clãs. Mesmo que Jon tenha ouvido a história, foi difícil dizer isso para quem vê aquele homem que gosta de agir como um bobo na maioria das vezes, a menos que alguém lute com ele. É por isso que Jonrad queria dar a Jon um gostinho de seu poder quando o conheceu oficialmente pela primeira vez no Firgarden. Se Jonhild ganhou o reconhecimento do dragão, esse garoto será invencível. Jonrad, que sabe o que o dragão tem a oferecer, disse essas palavras. Nurina olhou para ele e estreitou os olhos ao ver a expectativa que ele tinha. Jonrad era na verdade a pessoa mais empolgada com o desafio de Jon. O que vai acontecer se ele ganhou? Ela perguntou. Jonrad olhou para Nurina, abriu a palma da mão e evocou um feitiço de chamas. Ele então adicionou mais poder a ela e a chama se tornou cada vez mais brilhante. Fazia uma luz muito forte e podia-se sentir seu calor à distância. Ele então puxou de volta. Naquela época, o clã Titanborn tinha um corpo forte e uma grande afinidade com as feras. Quando eles despertavam suas linhagens, eles se tornavam poderosos domadores de feras. É claro que 3 das 9 feras não podiam ser domadas, mas sua obsessão estava em um deles e aquele que não existe. Jonrad disse. O dragão guardião. Nurino seguiu. Exatamente, mas ninguém de suas fileiras conseguiu obter o reconhecimento, mesmo os mais talentosos. É por isso que eles procuraram por sangue novo de fora do clã por muitos anos.
Durante a segunda invasão a Caviria no ano 572 da Segunda Era, Windhelm foi saqueado por Dir-Kamal, os demônios da neve de Acaviria e rainha do leste de Skyrim Abjar-Flammeir foi morto em batalha. O resto do clã conseguiu escapar para Winterhold e fazer laços com o clã Titâmborn. Depois de 16 anos, a primeira pessoa reconhecida pelo dragão apareceu e foi quando os Firemanes oficialmente surgiram. Depois de meio milênio, o clã quase foi destruído no Grande Colapso, mas pai e tio sobreviveram e continuaram. Com eles, a obsessão do clã com o dragão sobreviveu. Boa história. Todos olharam para quem apareceu e foi Jon. Ele estava em seu humor natural. Ninguém realmente queria desencadear seu estado emocional, mas ele parecia bem. Então, terei que pegar um dragão amanhã para fazer uma chama como a sua. Jon olhou para Jonrad com uma cara presunçosa. Pequeno safado. Consegui fazer em meio-dia. Se você fizer em menos eu te ensino a fazer um flame igual ao meu. Jonrad fez exatamente a mesma cara presunçosa que seu filho fez. Velho bastardo. O jogo começou. Kirin Saga capítulo 141 Sigurd Moonblade obrigado por ter vindo. Patriarca Sigurd. Tormund Firemane falou em tom íntimo com o homem sentado ao lado dele. Tio Tormund, falar assim comigo me deixa envergonhado. Por favor, não se importe com os títulos, somos todos uma família aqui. O homem falou em um tom educado. Fufu. Sigurd, você é um dos homens mais influentes em Skyrim agora, ganhe seu título. Jaina Firemane também estava conversando intimamente com o homem. Tia Jaina, estou ganhando todos os dias, só vim aqui para passar o tempo como nos velhos tempos. Ele falou com ela com um sorriso. O homem que estava sentado com Tormund e Jaina Firemane era um homem alto com cabelos longos pretos e olhos cinza claro vestindo uma túnica branca e carregando duas espadas de um lado. Quem olhasse para ele veria um homem calmo e culto e alguém que daria uma aura forte que fazia os outros o respeitarem apesar de parecer jovem. Velho Sigurd, você ainda não deixou crescer o cabelo branco. Uma mão foi colocada em seu ombro e o homem olhou para trás com um sorriso. Velho Jonrad, eu nunca deixaria meus cabelos brancos crescerem antes de você. Vocês dois não param de discutir sobre isso. Outra pessoa entrou na conversa. Hilda, diga a ele para desistir disso já. O título de homem mais bonito dos clãs já me pertence. Sigurd disse enquanto ria baixinho. Isso é só porque metade deles me quer morto e a outra metade pensa que estou morto. Se fosse nos velhos tempos, você não teria falado assim. Jonrad encontrou um assento ao lado de Sigurd. Eu digo que é uma nova estrela em ascensão que vai tirar a luz de vocês dois velhos. Hilda disse enquanto se juntava a eles. Seus olhos estavam olhando para o jovem do outro lado do corredor. Oh! Agora, estou animado. Sigurd disse com um sorriso. TCH. O garoto só está falando alto. Jonrad estava olhando na mesma direção que Hilda. Os olhos cinza claros de Sigurd também o seguiram. Então esse é Jonhild. Ele disse. Enquanto observava Jon que estava comendo no corredor com os outros meninos, as pupilas dos olhos cinza claro de Sigurd começaram a mudar de pupilas redondas normais para pupilas verticais. HMM. Entendo. Sigurd murmurou para si mesmo silenciosamente e mudou de assunto. Recebi um relatório sobre a situação atual dos Bloodsails. Devo ordenar os homens que protejam a costa entre Dawnstar e Winterhold? Sigurd falou com Tormund. Vamos deixar isso para Dar e Dragon Company. Você pode ajudar com as áreas perto de Dawnstar, pois o litoral será muito grande para sua pequena frota. Tormund respondeu. Falando na frota deles, ouvi dizer que minha linda filha estava naquele suposto navio cuspidor de fogo. Sigurd falou com interesse. Sim. Para dizer a verdade, ainda não consigo acreditar nas histórias. Mesmo depois de bisbilhotar para não incomodar o garoto, ouvimos que essa chama ruginte é algo semelhante ao deus do mar agora. Até a frota imperial está enviando espiões para investigá-lo. Disse Tormund. Vai ficar tudo bem? O garoto pode fazer com que seja investigado minuciosamente. Tenho certeza que ele está sob o olhar de muitas forças há muito tempo.
Um novo jogador como ele, que ninguém sabe como as cartas que ele pode jogar, fará com que o cenário mude. Mas parece que ele está preparado para isso também. Interessante. Eu estava ficando entediado com toda aquela paz falsa de qualquer maneira. Paz, hein? Falando nisso, você recebeu alguma mensagem? Uma mensagem? Sim, eu recebi uma. A Dari Dragon Company receberá uma também? Tenho certeza que sim. O Stormcloak não vai desistir facilmente depois de tudo que ele fez. Mesmo o Império não está mais satisfeito com ele. Esta luta vai começar de um jeito ou de outro. Vamos apenas esperar que termine bem. Sim. Vamos torcer para isso. Mas acho que já deixamos as crianças esperando o tempo suficiente. Vamos. Os anciãos dos Firemanes e Sigurd Wombblade se levantaram com as palavras de Tormund. A matéria de hoje estava prestes a começar. Do outro lado do corredor, João estava sentado com a geração mais jovem dos Firemanes ouvindo Zend e Gunmar, filhos de Njord que estavam na casa dos 20 anos. Esses dois explicavam aos jovens como eles ganharam o reconhecimento do Falcão e do Urso cada um. Estamos prestes a começar. Hafthor apontou para os anciãos que se levantaram. João, que estava pensando profundamente sobre o relatório que recebeu esta manhã de Unterold, estava um pouco sem foco. Ele se levantou com um suspiro e se juntou aos outros. Escutem, crianças. Vocês 8 serão tratados como adultos a partir de agora, então é melhor fazê-lo com bravura. Quaisquer que sejam as histórias que ouviram sobre o desafio, esqueça-as. O teste é fácil, os meninos poderiam terminá-lo com facilidade nos meus dias. Então levante-se e não se preocupe. Qual de vocês irá primeiro? Tormund fez um discurso picante para encorajar os 8 participantes. Esses 8 eram Jonhild, Freja, Vladimir, Hafthor, Veka, Vilkar, Bjorna, Ragnar. Também havia Lina, mas seu desafio será diferente do dos Firemanes. Eu vou primeiro. Surpreendentemente, foi ela quem quis ir primeiro. Os anciãos se entreolharam e assentiram. Jaina deu um passo à frente e Sigurd o seguiu. Alina caminhou até eles e entregou o seu frasco de Isilrite Essence para Jaina, que o pegou e caminhou para o lado. Havia uma mesa e algumas ferramentas estavam sobre ela. Jaina começou a misturar uma poção com essência e outro frasco de líquido azul. João se concentrou naquele líquido azul porque não conseguia identificá-lo. O que é aquilo? Ele perguntou aos que estavam ao seu redor. Gelo amargo. Freja respondeu. Tóxico. João ouviu falar de Bitterfrost, uma das poucas coisas que podem fazer um Nord sofrer uma morte congelada. Sim, a mãe me disse que eles bebem o veneno e o antídoto juntos. Assim que o veneno começar a mostrar seu efeito, eles começarão a ter visões de gelo e cobras. Então terão que duelar com alguém para serem pressionados e ativar à força sua habilidade de linhagem. A explicação de Freja fez João erguer as sobrancelhas. Parece que é tão extremo quanto a Lina disse que seria. A Lina que estava no meio do corredor estava de frente para Sigurd. Pronta, garota. Sim, pai. Ela falou com respeito. João tinha suas suspeitas sobre o homem que se parecia com os Moonblades e achava que ele era alguém importante, e esse era o próprio patriarca e o pai de Alina, Sigurd Moonblade. Lendas foram ditas sobre aquele homem que parou Hilda, que teve uma fúria de sangue por 5 anos, e ele lutou e matou 3 patriarcas dos clãs ocultos sozinho 16 anos atrás durante a unificação dos clãs contra os Firemanes. Ele também é um amigo conhecido do rei Jajon Firemane juntos. Eles se defenderam contra uma equipe de execução de Tamur e derrubaram durante um movimento ousado que Tamur tentou tomar no leste de Skirin. Parece que esta reunião será divertida do ponto de vista de Jon. Podemos ter alguns jovens capazes para nos ajudar, por favor. Sigurd Wombblade pediu ajuda. Parecia que os jovens ao redor estavam bem cientes do tipo de ajuda que ele pedia. Hafthor disse a João para segui-lo e entregou-lhe um escudo. O escudo tem 1,5 m de altura com 2 olhos de cobra estampados. Os escudos pareciam ser muitos. A maioria dos meninos e meninas carregavam um e faziam um grande círculo ao redor de Alina e Sigurd.
Eles então colocaram os escudos para frente e formaram um ringue de luta com eles. Sigurd deu a volta para verificar os escudos e bateu em cada escudo com a mão nua. A maioria dos portadores de escudo recuaria um passo com o golpe. Uma vez que ele atingiu o escudo segurado por Wulfur não se mexeu nem um pouco. Oh, bom escudo! Sigurd comentou e continuou verificando. O mesmo aconteceu com Vilcar e Hafthor. Ele então chegou na casa de Jon. Sigurd sorriu amplamente e, de repente, sua aura surgiu. Podia-se ver uma tonalidade prateada cobrindo um homem. Em vez de acertar o escudo de Jon com indiferença, ele socou com alguma força. Jon percebeu que estava prestes a atingir seu escudo e ativou energias com sua aura que deu uma tonalidade verde. Ele não estava atrasado quando o Ponche chegou. Estrondo, um som estrondoso saiu quando o punho se chocou contra o escudo. Jon sentiu o peso do soco e cerrou os dentes. Esse velho. Ele tentou lançar um feitiço de controle de força e não falhou completamente. Ele então canalizou toda a força que não conseguia controlar através de seu braço e moveu para um outro braço. Em seguida, lançou-o com um ataque de palma na parte de trás do escudo. Tudo isso aconteceu em um instante. Fufu. Esse garoto não mostra nenhuma cara para os mais velhos. Sigurd foi pego de surpresa com o ataque que se refletiu nele e o bloqueou com facilidade. Aí, Jon disse depois de uma breve pausa, como se tivesse dado alguma cara a Sigurd. Sigurd suspirou e balançou a cabeça. Ele sabia que isso significava que outro encrenqueiro está entrando em cena com uma atitude ainda por cima. Do ponto de vista de Alina, esse confronto foi um desastre que Jon evitou com estilo. Ela sorriu externamente, mas estava chorando em seu coração. Seu pai continuou dando a volta para verificar a segurança do anel até que Jaina lhe entregou um frasco. Ele pegou e foi para Alina. Aqui está, garoto. Saúde. Para um pai dizer isso para sua filha enquanto lhe dá um frasco de veneno para beber. Parece que minha atitude não é tão incomum. Jon estava bufando. Alina pegou o frasco sob o véu e fechou os olhos por um segundo e pegou tudo o que havia no frasco de uma só vez. Sigurd assentiu em aprovação e desembainhou seus sabres da lua gêmea. Alina recuou alguns passos e jogou o frasco para fora do ringue e também pegou seus sabres da lua gêmea. Este será um duelo entre pai e filha que eles tiveram muitas vezes antes. Os olhos de Sigurd mudaram da forma natural para a forma de fenda vertical mais uma vez. Foi a primeira vez que Jon viu essa mudança. Ele ouviu sobre as mudanças nos olhos dos membros adultos do clã Moonblade quando eles se transformam em olhos de serpente. O clã teve uma origem Akaviri que remonta à primeira invasão Akaviri. Alguns dos poderes que os membros do Moonblade clã têm são normalmente associados a uma forte imunidade a venenos e visão estranha. Alina, cujos olhos eram um caso único entre seu clã, pois esses olhos só apareceram na história do clã algumas vezes e cada vez era um sinal de uma grande mudança. Também foi dito que o poder dos olhos vermelhos é único para eles mesmos e foi provado que os olhos de Alina eram a fonte de seu talento para o misticismo. A razão pela qual o desafio de Alina estava sendo mantido nela e não em seu clã era um mistério, mas os anciãos mantiveram isso em segredo. O desafio estava prestes a começar. Sigurd estava parado ali observando. Alina estava de pé mas o efeito do veneno estava começando a aparecer nela. Ela cambaleou um pouco, mas manteve os olhos abertos e as espadas levantadas. Era o momento de começar. Kirin Saga capítulo 142. Os olhos vermelhos da víbora. O desafio estava prestes a começar. Sigurd estava parado ali observando. Alina estava em frente a ele e o efeito do veneno estava começando a aparecer nela. Ela cambaleou um pouco, mas manteve os olhos abertos e as espadas levantadas. Era o momento de começar. Clink, clink, clink. 3 golpes em uma troca rápida entre pai e filha fizeram aqueles que não estavam prestando atenção pagarem com benefício. Sigurd estava exercendo muita pressão sobre Alina. Alina estava olhando bastante ousada. Não era mais uma partida de inteligência e magia, era força e agilidade. Quem pode adicionar pressão tem a vantagem. Alina estava tendo problemas para se concentrar. O veneno estava cobrando seu preço.
Sigurd viu através de uma abertura e uma leve punhalada empurrou Alina para trás de uma maneira impressionante. Ela não pensou muito e voltou com 3 golpes de 60 redemoinhos. Apesar do veneno, ela estava dançando. Sigurd também não estava mostrando misericórdia. Ele fez um golpe duplo com seus 2 sabres lunares. A barra carregava muito peso que forçou Alina a recuar novamente. O Muon saber é realmente único. Em um minuto eles são espadas, no outro são machados. A técnica de Alina estava tendo um pouco de dificuldade em se mostrar. O veneno era o inimigo de dentro e o inimigo de fora estava pressionando muito. O confronto voltou ao seu calor mais uma vez e novamente. Cada vez que Alina era empurrada e forçada para o lado do ringue. Sua mentalidade é impressionante mesmo sob o efeito do veneno. Ela não estava desviando o olhar de seu alvo. Clink, 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 com forte choque de espadas que resultou em algumas faíscas que pareciam bastante impressionantes. Sigurd empurrou para o canto dizendo peguei você. Alina rolou dizendo sério. Sigurd bufou e soltou um grande movimento. Alina recuou agilmente mas quase tropeçou. Ela caiu de costas mas usou a força de seus quadris para pular de volta. Parecia um erro, mas não era. Em termos de habilidade, Alina chocou muita gente. O objetivo de seu desafio era ser pressionada, mas ela teve tempo para mostrar seus movimentos legais. Essa mentalidade normalmente não é dela, mas ela fez com que todos abrissem os olhos em admiração e batessem palmas. Sigurd, o homem bonito com feições frias, sorriu para sua filha. Parecia que ele precisava deixar os sentimentos de lado e pressioná-la mais. Alina, por outro lado, estava começando a ter problemas de visão. Estava ficando embaçado quando seu coração começou a acelerar devido à pressão da luta. Ao redor dela, os escudos com olhos começaram a parecer que realmente tinham olhos, nesta fase do efeito do veneno. Estava criando alucinações na mente de Alina sobre como os olhos de cobra nos escudos estavam se movendo e olhando para ela. Ela se firmou, embora seu corpo começasse a tremer. Bitterfrost estava cobrando seu preço quando seu corpo começou a ficar mais frio. Sigurd atacou mais violento do que antes. Alina não estava acompanhando bem. Seu footwork desmoronou, mas ela estava se defendendo de forma impressionante. Sua respiração começou a ficar uma bagunça também, pois parecia que seus pulmões estavam pesados. Alina era como uma lutadora que passava muito tempo em batalha e mal conseguia ficar de pé. Ela estava prestes a se apoiar em um dos escudos, mas Sigurd deu um dito baixer. O escudo realmente golpeou Alina após um segundo de hesitação. Desculpe, irmã. A voz era de Bjorna. Alina foi empurrada de volta para o meio da pancadaria de Bjorna. Deve-se saber que uma pancadaria de Bjorna, que começou a se parecer com Skadi, não é algo para menosprezar. A condição de Alina estava piorando. Cada confronto com Sigurd agora enviaria para os escudos para ser atacada. Desculpe, Alina. Freja disse enquanto batia em Alina. Desculpe, vou te dar um pouco de drumel por isso. Aftor. Você pode devolver a festa se quiser mais tarde. O Wolfur estava atacando enquanto olhava timidamente para Jon. Vá, garota. Jon Baixa mandou voando, o que ela usou a seu favor e atacou Sigurd. Alina teve algum impulso por um segundo, mas ela reprimiu novamente. Todos os olhos nos escudos ao seu redor começaram a afetá-la mentalmente. Alina agora estava atacando Sigurd e os escudos em pânico. Sigurd moveu suas mãos em velocidade de flash para o rosto de Alina e atacou levemente. Este ataque foi como um toque de dedo, mas fez Alina proteger o rosto com os 2 braços. Nurina, que observava de fora, estalou a língua e se levantou para ver melhor a situação. Ela começou a sentir que algo estava errado. Seu palpite estava certo quando Alina começou a cambalear e caiu de joelhos jogando suas espadas para longe e cobrindo o rosto com as palmas das mãos. Seus olhos estavam fechados e parecia que ela estava com dor. Ela então começou a se mover e abriu os olhos. Sigurd estava terrivelmente silencioso. Sigurd estava de pé e imóvel, mantendo os olhos nos olhos de sua filha.
Alina se levantou com seus brilhantes olhos vermelhos que suas pupilas transformaram em uma forma de fenda vertical. Suas mãos ainda estavam em seu rosto. Tudo isso não era o problema. O problema apareceu quando Alina olhou em volta com aqueles olhos. Cada pessoa ao redor recuou. Cada um dos portadores de escudo recuou com expressões de medo. A aparência em seus rostos mostrava medo verdadeiro. Mesmo Julanar, que não era estranho à aura de loucura de Jun, estava prendendo a respiração. Alina tirou as mãos do rosto e parecia que não havia véu em seu rosto. Seu lindo rosto foi mostrado a todos, mas ninguém conseguiu superar o medo. Nenhum não é exatamente verdade. Os mestres fortes estavam todos bastante compostos. Havia uma terceira parte na parte aterrorizada e na parte composta, que era a parte não afetada cujo único membro era Jon. Jon arregalou os olhos e um sorriso idiota apareceu em seu rosto. Rapaz. Oh, garoto. Jon não tinha certeza do que estava acontecendo em Oblivion, mas ele percebeu algumas coisas imediatamente. Primeiro, a Alina de sua imaginação cor-de-rosa é aquela Alina, sua aprendiz júnior que não mostra a cara por aí. Pensando bem, ela também me chama de sênior. Que coincidência. Uma série de realizações veio a Jon uma a uma, como flashes de memórias que quase o fizeram querer se esbofetear algumas milhares de vezes. Em segundo lugar, o véu de Alina foi removido por Sigurd. Ele tirou o véu dela para colocar um fardo mental sobre ela e fazer com que seu olho se transformasse. O véu estava em sua mão. Terceiro, os olhos de Alina são incomuns. Eles causaram algum tipo de efeito místico que não pode ser sentido por magos normais. Isso era algo mais diferente do que a aura mágica. Era como Arcri, uma manifestação de força adormecida na alma. Adiante, a mentalidade de Alina está se deteriorando. Sua respiração parece algo que ele sabia por experiência. Ela está prestes a ter um ataque de pânico devido à perda do véu e à reação de seus olhos. Por fim, o poder ocular místico que jorrava dos olhos de Alina estava afetando todos ao redor. Até mesmo os mestres fortes estavam em guarda, mas ele próprio não sentiu nada além de uma onda de energia. Isso vai ser ruim. Jon jogou fora o escudo e caminhou até Alina. Alina o viu chegando e o medo a conquistou profundamente. Ela se virou e correu. Jon sabia que isso não terminaria bem se ela não pudesse se manter firme. Ele usou sua magia para se teletransportar bem na frente dela. Alina, que estava correndo, esbarrou em Jon. Ela estava com medo e tentou se afastar, mas Jon abraçou com pressa. Ele sabia que tinha algum tipo de vantagem sobre o poder do olho e era a melhor chance de consertar sua mentalidade antes que ela desmoronasse e também uma boa chance para algum outro coisas em mente. Alina que tentou resistir não teve chance contra a força de Jon. Ele não a soltou e abaixou a cabeça para sussurrar algumas palavras em seus ouvidos. Sênior. Você notou. Fufufu. Não se preocupe, Sênior sempre notará. Devido a algumas palavras ditas por Jon, Alina conseguiu controlar seus pensamentos e se acalmou em um ritmo acelerado. Também foi devido ao feitiço calma que ele estava lançando secretamente sobre ela. Jon usou o feitiço Grab e arrancou o véu do rosto de Alina da mão de Sigurd e o colocou de volta no rosto de Alina com as mãos. Alina estava corando porque ainda estava sendo segurada por um dos braços de Jon. Devido a isso, seus olhos voltaram ao normal imediatamente. As pessoas ao redor pareciam ter se recuperado da sensação terrível que os atacou depois de fazer contato visual com Alina. Eles estavam todos se recuperando quando outra sensação estranha os atacou. No meio do corredor, uma forte atmosfera rosa estava se formando rapidamente. Ninguém teve tempo de respirar antes de começar a ter uma forte vontade de vomitar. Essa atmosfera rosa era semelhante a uma corrida de açúcar muito forte que fazia todos quererem desviar o olhar. No centro da atmosfera rosa, Jon terminou de colocar o véu de volta em Alina. A que você vai? Jon disse com um sorriso brilhante. Obrigado, Sênior. Alina disse em uma voz suave. Aline. Sim, Sênior. A atmosfera rosa estava atingindo um nível tão forte que começou a ter uma força própria. Como a atmosfera rosa afetou a todos, os mestres fortes não foram realmente afetados.
Jonah estava assobiando, Tormund estava franzindo a testa, Jaina estava suspirando, Hilde estava segurando seu estômago e rindo muito com Nurina, mas o mais importante, Sigurd estava fazendo anos sem colher. Ele caminhou em um ritmo rápido em direção a Jon e Alina. Alina, vamos embora. Sigurd disse quando estava prestes a agarrar a mão de Alina, mas ela foi levada para o lado. Sigurd olhou e viu Jon, que ainda tinha ruborizado Alina em seu braço, afastando-se de Sigurd enquanto estalava a língua. Veias surgiram na testa de Sigurd, ele estava sorrindo e atirando raios de seus olhos ao mesmo tempo. Alina, por que você não vem ao pai? Ele queria agarrar a mão de Alina e afastá-la, mas Jon afastou Alina um passo. Velho, vá embora. Jon estava irritado ao máximo. Sigurd estava a chamando bem aqui, ele estava atirando mais raios de seus olhos e exalando fumaça de sua boca. Rapaz, você está 1000 anos muito cedo para ser um ajuste adequado para minha Alina. Venha aqui e não me deixe com raiva. Velho, você está há 4 anos de ter um Dragonborn gritando com você por aí. Vá embora e não me provoque. Ei! O filho de Jonrad é ainda mais barulhento que o próprio Jonrad. E 100 vezes mais bonito do que vocês dois juntos. Jon e Sigurd lançaram suas auras ao mesmo tempo. Faíscas estavam se formando no ar apenas com o choque de auras. Alina, que estava no meio, olhava para a esquerda e para a direita sem saber o que fazer nesta situação. Uma nova batalha estava prestes a começar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.